Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou estudante de Tecnologia em Sistemas da Computação. Esse aqui é é o meu primeiro vídeo, aliás, né? Onde eu vou estar contando um pouco sobre os projetos que eu tenho feito, que eu tenho realizado. A maioria é projeto pessoal. Quem não me conhece, atualmente eu sou professor de Educação Física, eu sei que não tem muito a ver com TI, porém eu tô nessa transição de carreira. Faltam mais ou menos, na data desse vídeo, um ano para me formar. Um ano e meio, um ano, máximo um ano. 6 meses a um ano para me formar. É, e eu tô nessa transição de carreira aí. Para começar um pouquinho para falar sobre o vídeo, eu queria abrir aqui o meu projeto primeiramente. É, então, a ideia desse projeto surgiu porque no local onde eu trabalho ele ainda é uma academia de bairro, então a galera lá costumava marcar avaliações em papel e caneta. Sendo que eu queria melhorar isso um pouquinho. Então, como eu já estava no final da faculdade, estou no final da faculdade, eu queria usar as minhas novas habilidades, né, para ver se eu podia criar algum sistemazinho, até para usar como portfólio e implementar lá. Deu certo, já comecei a implementar lá na academia, estou fazendo até algumas alterações ainda, porém já implementei no começo da semana agora. Tá em período de teste, né? Eu tô vendo se eu vou achar algum bugzinho ou não, mas é um projeto bem simples, mas que foi bem divertido de fazer. Primeiramente eu quero mostrar ele funcionando antes de explicar mais ou menos como eu fiz. Eu usei para fazer esse projeto JavaScript, né? Usei é, JavaScript para front-end. Para fazer, na verdade, front-end, eu usei uma IA, porque meu foco principal sempre foi o back-end. Então, para fazer o back-end, eu usei Java, Spring Boot, né? Usei um padrão de arquitetura MVC, onde eu separei aqui por camadas, daqui a pouco eu vou mostrar melhor. Mas vamos lá. O que consiste esse projeto? Esse projeto é, como eu falei, uma agenda onde a galera pode marcar os seus. A galera não, né? A recepcionista ou até um professor e tal, ele pode marcar a avaliação para ser feita na academia, né? Nesse caso, a academia, mas você poderia usar para outras coisas também. Por exemplo, eu tenho aqui um calendário onde ele mostra os dias da semana, bonitinho. Aqui eu mostro só a semana e aqui eu mostro o dia de hoje. Todos esses, todas essas pessoas marcadas são apenas testes que eu fui fazendo, né, para salvar no banco de dados e tal. Por exemplo, eu posso adicionar qualquer pessoa aqui, por exemplo. Se eu venho aqui botar ano, botar um telefone qualquer, tá? Eu quero marcar ela pro dia 31, às 6 horas. Pay. Salvei. Ana, às 6 horas, está marcado. Se eu clicar aqui, eu posso fazer qualquer edição, posso trocar o nome para, sei lá, Ana Paula. Posso trocar o número, posso trocar o dia, eu quero, sei lá, às 1 hora da tarde. E quando eu salvar, vai estar aqui. Se eu vier aqui na semana, vocês podem ver, ó, Ana Paula e aqueles testes que eu tinha. E dia também, se eu for lá onde eu coloquei Ana Paula vai estar aqui a 1 hora. Meu teste também meu projeto me permite excluir. Pedro, ok. Pedro saiu daqui. Beleza. Isso a gente está acessando um perfil de administrador. A minha ideia era que só uma pessoa tivesse acesso, só a recepcionista ou de administrador. Por isso eu criei dois perfis, um de professor. O perfil de professor
ele me mostra tudo que já tinha, porém ele não me permite fazer alteração nenhuma. Se vocês verem aqui, eu não posso alterar nada. Posso fazer tudo de ver, posso olhar dia a dia. Ele também tá, esse projeto está usando recursividade para poder ser visto pelo celular, porque a maioria das pessoas eles usam o celular, né? Então achei melhor deixar meio recursivo também para usar no celular. Beleza, aqui tá o projeto, tá? O projeto tá no meu Git, no meu GitHub, né? Eu fiz, como eu falei, um front-end e um back-end. Aqui tá meu front-end, eu não optei por separar em pastas, bonitinho, não. Eu fiz logo o arquivo completo porque não precisava de tanta coisa, para ser um arquivo simples, né? Talvez mais pra frente eu até coloque mais, separe bonitinho, siga as normas bonitinho, mas agora eu não segui. Se você vier aqui na Agenda Pro, aqui sim é meu back-end, ele está separadinho por camadas, camadas de config, controller, model, repository, service. Aliás, galera, como eu falei, eu sou um estudante, né? Então se eu falar alguma besteira aqui, vocês podem me corrigir no comentário. Como eu falei, a ideia inicial desse vídeo é, além de explicar os meus projetos, é até para fazer um review depois mais tarde, assistir, tirar uma própria dúvida minha que eu tive, lembrar antes como foi fazer o projeto. Tá tudo fresquinho na minha mente. Mas vamos lá. Vamos começar pelo back-end, né? Fiz tudo com IntelliJ. Usei praticamente nada de IA. Para não falar que eu não usei IA, eu usei IA apenas na segurança, porque eu nunca tinha trabalhado com login. Então eu usei apenas para tirar algumas dúvidas, fazer uma outra configuração maior aqui que eu não tive contato, foi meu primeiro contato com login. Então eu usei apenas mais para tirar essas dúvidas, né? Tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, mas assim, acredito que aprendi bastante. Ainda falta eu usar a verificação aqui por token. Eu achei que na hora eu não ia. Na verdade, no momento eu não precisaria, né? Como ser um projeto mais simples. Mas é algo que eu vou implementar depois aqui para quando eu quiser tirar minhas dúvidas. Ah, Usei a camada, também ainda não fiz o DTO do projeto, que é para filtrar as informações. Também no momento não achei que seria pertinente, mas vou fazer mais tarde também. Já mexi com o DTO, não teria problema. Mas aí eu usei, como eu falei, eu usei o padrão MVC, né, que também o Spring pede isso. Vocês podem olhar aqui que eu criei um controller. Não vou estar explicando cada coisa aqui, mas passar mais rapidamente. Aonde eu posso pesquisar todos, aonde eu posso fazer um find pelo ID. Aqui eu posso criar um agendamento. Usei todas as anotações do Spring. Criei um usuário também. Na verdade, agora que eu vi, eu não uso esse usuário para praticamente nada de controller. Eu só uso ele como entidade aqui, né? Que é para. Na verdade, eu não criei o usuário, porque eu fiz tudo isso no config. A minha ideia inicial do projeto era criar o usuário, mas para a pessoa poder criar um próprio usuário, mas eu não achei durante o projeto, eu achei que não valeria a pena, porque eu podia fazer isso como eu só queria dois perfis, eu poderia ter feito isso ali no físico, né? Claro que eu vou estar mudando aqui, né, do meu projeto e tal pro original, vou deixar eles escolherem uma senha lá, bonitinho. Vou modificar depois. Porém, eu usei logo aqui direto nos configs para criar as permissões, tanto com o professor quanto para o admin. Se eu não me lembro, se eu me lembro bem, foi isso mesmo. Aí eu não usei, mas a ideia inicial era usar uma criação de usuário. Depois, mais tarde, também posso até implementar isso num futuro projeto, que eu vou falar aqui no final do vídeo qual vai ser meus próximos passos. Mas criei também um repositório bonitinho, lembrando que
Camadas, sempre você tem que trabalhar contra o padrão MVC, você sempre trabalha assim. Ahn, um service chama um repositório. Um repositório, e um controller sempre chama um service, né? Então, usei tá bonitinho essa arquitetura. Vocês podem ver aqui no serviço eu criei cada parte, criei aqui cada serviço para salvar, para você atualizar, para você excluir, para você achar, encontrar. É, todos os meus testes eu acho que aqui não vai funcionar agora porque eu modifiquei para. Deixa eu jogar para cá, para tela aqui. Mas todos os meus testes eu fiz no. Antes de fazer o front, né? Eu usei o post. Uh, Postman. Ele não vai dar certo porque eu modifiquei as coisas, então não adianta. Mas eu usei aqui, eu teria que mudar lá de novo, mas como eu já alterei o projeto para rodar no site, não daria para testar agora. Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, e modificar, usaria estava usando um banco de dados H2, que é um banco de dados em memória para testar. Depois eu usei um MySQL, mas aí o servidor que o site que eu hospedei não aceitava SQL, só acertava Postgre, então eu mudei o projeto para Postgre. Mas foi isso. O back-end é esse. A parte que me deu mais trabalho foi colocar no ar, por incrível que pareça, não foi nem eu criar o projeto, mas eu tive que, para aceitar, eu tive que criar um Docker com ele, bonitinho. Usei um pouco de IA aqui também, porque eu já tinha estudado um pouco sobre Docker, mas nunca tinha feito um Docker, né? Desse jeito. Então eu usei, tive que criar arquivos de Flyton aqui para poder hospedar lá no site. Vamos falar agora um pouquinho sobre o front, né? Como eu falei, acho que já está aberto aqui. O front eu criei ele todo em 90%, 95% dele em A. Algumas coisas eu fui alterando, por exemplo, para chamar as APIs eu fui mexendo aqui e tal. Mas como o meu foco não é o front-end, meu foco como profissional é o back-end, eu optei por não fazer à mão, né? Já acabei que na faculdade eu mexi com front, mexi com JavaScript, mexi com HTML, CSS, né? Mas não me aprofundei muito nos meus estudos nisso. Meu foco sempre foi o Java e o back-end, né? Então agora eu estou me aprofundando no Spring. Para hospedar o site, para fazer o projeto, eu usei dois sites. Vou falar um pouquinho sobre eles, tá aqui. O primeiro site que eu usei foi o Render. O que eu fiz? Eu criei um banco de dados no Render. Como eu falei, ele só aceitava o Postgre, então eu tive que mudar o projeto para Postgre. E criei o front-end. Na verdade, eu criei também o back-end aqui. Só que o que acontece? O Render, ele tem um sério problema que é... Não um sério problema, mas ele entra ele fica ocioso. Podem ver aqui se eu não mexer no site. Por exemplo, eu estou aqui na agenda, né? Pô, eu até vou botar de mim aqui para mexer. Eu clicar toda hora que eu ia sair. Fiquei uma hora sem mexer aqui no computador. Na hora que eu entrasse e clicasse aqui, ele não ia logar. Tá vendo que aqui parou? Ele ficaria no mínimo aí uns 3 minutos para logar, como se a página estivesse travada. E isso estava me irritando demais, porque quando eu fui implementar na academia, abri o site, todo mundo ansioso para ver. E teve que esperar 3 minutos, isso me deu uma raiva enorme. Então eu fui atrás para ver o que eu tinha que fazer. Já vou contar um pouquinho o que aconteceu, mas segura essa informação. Então, eu hospedei tudo no Render, na princípio, depois eu tirei o back-end daqui. E eu mantive o banco de dados aqui. O Render é muito legal porque ele te dá uma chave interna e externa, onde você pode hospedar sua aplicação em outro lugar e manter o seu banco de dados aqui. Lógico, estou usando a versão gratuita, então eu não posso... eu tenho
limites aí, né? Eu não me lembro, eu acho que é 1 GB só no banco de dados, mas para isso vai servir. Mais para frente, se não servir, eu converso lá. E se eles quiserem levar o projeto para frente na academia, eu crio outra conta, hospedo numa conta da academia e ele dá um upgrade lá. Mas no momento não era minha ideia eu fazer esse upgrade, né? No momento, porque mais pra frente eu vou falar por que talvez eu tenha que fazer. O front-end também, ele é todo hospedado aqui. O front-end vale muito a pena porque se for um site estático, ele não cobra, então ele te dá aqui o link para você colocar lá no seu back. Se você vier aqui nos Application Properties, não aqui no config, para ele aceitar, né? Se chama um course configure. Você tem que colocar aqui, ó, que é onde ele vai liberar o acesso do seu login lá pro front-end e tal, do back-end pro front na hora de fazer o login. Bem interessante. Não tinha mexido com isso, tive que pesquisar bastante para ver como fazia, mas foi bem legal. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa interessante. Aqui eu acho que é o movimento de uso, mas o site é bem tranquilo, eu hospedei de boa. A parte difícil foi o back-end. Mesmo aqui eu tive que mexer em muita coisa. O site não aceitava Java como linguagem, então eu tive que colocar ele num Docker para subir em Docker, aí aceitou. Aí deu um trabalho enorme, não queria funcionar. Ó, esses aqui são esses que foi suspendido. São erros de deploy, ó. Erro. Eu mexi muito para dar certo. Depois também que dá certo, dá certo. Mas assim, eu tirei do ar daqui porque eu tinha aquele problema de ociosidade, né? A cada 15 segundos o site não entrava e a cada um tempo sem logar, ficava aí no mínimo uns 2, 3 minutos para aceitar a primeira requisição e estava me irritando. Então eu fui pesquisar, pensei em botar na AWS, porque lá eu acho que eu tenho 12 meses de free, né? E pensei em outros sites também, mas teria o mesmo problema, que quase nenhum funciona 7 por 24, 7 dias por 24 horas. Mas eu achei esse site aqui. Maravilhoso esse site, é o Fly.io. Ele, se eu não me engano, estou mexendo com ele há pouco tempo. Eu tive que fazer muita coisa com PowerShell, porque ele não faz um deploy. O render ele é muito simples de você fazer um deploy. Se você não precisa de uma aplicação para que fique ocioso nos primeiros minutos, se não tiver esse problema, o render ele é muito bom, a interface gráfica dele é muito boa para adicionar. O Fly, até onde eu estava pesquisando, ele também não tinha interface, era tudo manualmente no PowerShell ou no prompt de comando. Mas depois que eu abri, eu vi que tem muita coisa que ele faz sim com interface gráfica, tá? O primeiro deploy, por exemplo, se você vier fazer o deploy aqui, vocês podem ver, eu vou dar um exemplo aqui. Eu consigo fazer muita coisa por aqui, coisas que não, quando eu fui pesquisar não tinha. Mas enfim. Ah, quando eu fui subir pra cá, ele deu um erro. Foi muito complicado, porque primeiro porque como eu falei, foi minha primeira aplicação web assim, né? Eu precisava puxar do render, porque o banco de dados e o front estão aqui, e botar o back aqui. Então eu tive que fazer uma conexão aí, que deu um trabalhinho, que eu não sabia, mas aí usei se eu não me engano, tá tudo no config. Fiz aqui bonitinho. Aqui eu, como falei, abre lá no render. Pra, pra front aqui eu tinha que jogar pro fly. Aí, tipo, até eu descobrir isso bonitinho, demorou, deu trabalho. Aí tive que liberar o course. Mas o que me deu mais trabalho foi fazer o deploy. Por quê? Porque eu fiz o deploy e tinha dado um erro, né? Aí depois desse erro, eu não consegui mais fazer um deploy em cima. Toda hora que eu tinha que fazer um commit, eu tinha que baixar tudo de novo, babá, babá. Fui pesquisar e descobri que eu conseguia baixar pelo PowerShell não sei se eu vou achar aqui o Flyctl, não sei como se pronuncia, mas eu consegui instalar ele na versão aí 0.3.1.6.1. E por aqui eu consegui fazer deploy. Toda vez que eu dou um deploy aqui ele vai.
Aí o que que eu faço? Eu vinculei lá a minha conta do Git aqui no meu Fly, né? Bonitinho. Eu dava um Git aqui nos meus arquivos, pum, bonitão. E depois eu hum, dava o commit aqui pro Git, eu só dava um deploy aqui no PowerShell e funcionava. Aí eu tive um problema que também estava ficando ocioso, era um pouco diferente, ficava menos, mas ficava. Aí eu fui pesquisar por que também e descobri que eu podia fazer uma configuraçãozinha aqui nesse fly aqui. Eu tive que criar esse fly. Aí quando você for fazendo, eles vão. É meio que autodidático, ele vai te explicando. Mas aí eu tinha essa parte aqui que pausava, que ele vem por padrão true. Aí eu mudei para falso, e aqui ele vinha como duas máquinas. Eu só coloquei para uma, porque se eu não me engano, o, o Fly aqui ele te dá três portas, ele te dá três máquinas virtuais. E eu fui. E ali eu coloquei só para usar uma, né? Se eu não me engano, era isso, tá? Como eu falei, se eu tiver errado, podem me corrigir, não tem problema nenhum. Mas aqui tá a minha máquina virtual rodando. Ó, eu tô usando 424 de memória. Ele me dá 1 GB, né? Então, pro meu projeto foi ótimo. Vou escalar mais projetos aqui, provavelmente. Talvez eu pague até a versão mais tarde premium dele, porque eu gostei muito de usar aqui. E a minha ideia agora é fazer sempre projetos novos, né? A ideia aí do canal é essa, né? É eu colocar meus projetos aqui e aprender um pouco mais. Provavelmente esse primeiro vídeo não vai ter ficado muito bom, porque foi meu primeiro, mas eu prometo que eu vou pegando aí a manha. É, Outra ideia também desse vídeo é, como eu falei no começo, é colocar no meu currículo, se tiver algum recrutador aqui olhando para ver o que eu usei e fiz, é, vai ser bem útil também. Então, no mais, eu acho que foi isso. A minha ideia agora é eu melhorar esse projeto. Eu estou entrando na minha área de TCC agora, na minha matéria de TCC. Então, meu projeto ele vai ser juntado a isso, porque a minha ideia é fazer um sistema mais complexo e robusto para a academia. A minha ideia agora é fazer um sistema, provavelmente vai até ser o próximo vídeo aí que eu vou estar postando, mas a minha ideia é fazer um sistema de avaliação para a academia. E dentro desse sistema eu já vou ter a marcação, né, de avaliação, que vai ser provavelmente esse agendamento. E, e lá o professor vai fazer o agendamento, e ele vai fazer a avaliação e vai enviar automaticamente para o e-mail do aluno a avaliação, percentual de gordura, IMC. Vou botar vários, ah, não vou dizer métodos, mas pode ser métodos, né? Porque na avaliação física você tem mais de um, né? Você pode fazer três dobras de Pollock, 7. Você tem uma par de métodos que você pode usar. Mas eu acho que é isso. O primeiro vídeo foi isso. Foi mais para me apresentar um pouquinho também, né? E para mostrar um pouquinho sobre o meu projeto. Aqui eu vou deixar nos comentários aí na descrição, vou deixar o meu LinkedIn, se quiserem me seguir lá, vou estar postando mais sobre os projetos lá. Vou estar deixando também o Git, tá? Eu refiz aqui bastante coisa do meu Git. Eu tinha muita coisa que eu acho que, na verdade, eu achei que era inútil. E agora eu vou colocar só meus projetos mesmo, meus projetos que eu tenho feito. E se quiserem seguir lá também, vou estar deixando os projetos lá. Tá bom? Eu acho que no mais é isso. Espero que tenham gostado. Como eu falei, a ideia inicial é explicar meus projetos. A princípio, para eu poder revisar sempre. E também se eu puder estar ajudando alguém. Qualquer dúvida aí, podem dar uma olhada aqui no Git, ver certinho os códigos. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar aí mensagem. Se eu souber de explicar, estarei explicando. Acredito que nos próximos vídeos eu vou poder explicar melhor. Talvez eu grave até um vídeo fazendo aí um pouquinho do projeto. Mas tá tudo aqui bonitinho. E é isso, tá? Obrigado aí pela atenção e volte sempre.